Então dá para perceber, né, que ele gerencia o bloco USB, certo? Por isso ele é MUIC, certo? Interface de gerenciamento, né, do setor micro USB. Por isso que ele é o CI de carga, porque é ele quem vai fazer o chaveamento para carregar a bateria, descansar a bateria, não usar a tensão na bateria, no momento que ele necessita, né, manter o aparelho ligado, ele vai utilizar outras alimentações geradas por ele ali, gerado não por ele, mas pelo cabo USB e pelo próprio circuito ao redor. E aí ele consegue carregar a bateria e ao mesmo tempo manter o aparelho ligado. Ok? Então, por isso que ele é um CI de carga. Fuel gauge. Por que fuel gauge? Né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, esse IFPMIC, perceba que a gente tem um barramento I2C, IFPMIC SCL 1.8 volts, aqui IFPMIC SDA 1.8 volts, certo? Isso aqui é um barramento I2C. Para que serve o barramento I2C? Para que haja um controle, certo? Uma comunicação com a CPU, ou seja, a CPU se comunica com o IFPMIC através desse barramento, ok? Esse barramento aqui, pessoal, é um barramento geral no circuito. É por aqui que a CPU consegue conversar com o IFPMIC sobre termos gerais aqui de outros blocos. Só que a gente tem um outro barramento, que é o barramento FGSCL 1.8, FGSDA 1.8, que é nada mais, nada menos do que o barramento de fuel gauge. É por aqui que a CPU controla o carregamento do dispositivo, certo? Não é por esse outro barramento aqui. Esse outro barramento não tem nada a ver. Se você matar esse barramento aqui, o aparelho vai continuar funcionando. Vai parar outras coisas, mas a carga vai continuar funcionando, porque é a partir desse barramento de fuel gauge que o aparelho ele carrega, certo? É a partir daqui que há uma comunicação. E vamos lá, pessoal. Vamos agitar o negócio mais aqui. Aqui a gente tem o bloco de bateria, certo? A gente tem um bloco de bateria e note que muitas vezes ninguém percebe isso, ninguém olha isso, todo mundo ignora. A gente tem aqui diversas linhas, como VSS-FG, BAT-Sense, FG-Sense-N, VBATA, FG-Sense-P, temos aqui VBAT-ADC, certo? E por aí vai, né? VBAT, GND-Sense, enfim. Tem um monte de linhas aqui que todo mundo ignora. Quando as pessoas querem analisar um aparelho, simplesmente já vai na VBAT aqui em cima, né? No máximo analisa uns componentes ligados a ela, mas nunca observaram o que significa essas malhas. Pessoal, essas linhas aqui, elas são extremamente importantes para que haja carregamento perfeito no dispositivo. Não tem como ter carregamento perfeito se essas malhas não estiverem funcionando perfeitamente. E se o bloco no IFPMIC não estiver perfeito gerenciando essas malhas. O que seriam essas malhas, então? Pessoal, primeiro, vamos lá. Aqui, vamos falar sobre fuel gauge Sense P, fuel gauge Sense N. Observem que aqui a gente tem uma seta, e essa seta está entrando aqui nesse resistor, certo? Aqui no pino do meio. E aqui do outro lado do pino do meio, a gente tem a fuel gauge Sense, que está indo para algum lugar. Então, perceba que essa linha, ela entra, ela circula no resistor e ela volta para algum lugar. Para onde está indo essas duas linhas, né? Vamos clicar aqui, vamos seguir, vamos chegar à conclusão de onde ela está indo. Ela está vindo para esse bloco, para esse local aqui. CSP, CSN, ok? De quem? Do IFPMIC. Pessoal, esse bloco aqui é o bloco que vai... É um bloco de sensor, certo? Que vai estar trazendo para o IFPMIC informações sobre como está o nível de tensão da bateria. Ah, Gêmeos, mas ele não poderia estar lendo lá na VBAT, não. Não, ali na VBAT, ali onde vai passar a VBAT, já é um outro bloco interno do IF. Essas linhas de sensores, elas precisam chegar até o IFPMIC.
Então, se você tem uma falha nessas linhas aqui, tanto lá naquele resistor como aqui, por exemplo, o aparelho não carrega e muitas vezes nem vai ligar, porque o IFPMIC não passa informação para a CPU de como é que está a tensão da bateria. Então, ele não sabe o que está plugado ali, o que tem de tensão. Vamos supor que tem 50 volts ali. Como é que ele vai saber que tem? Né? Então, ele vai ligar o aparelho? Não, ele não vai ligar. Pode ter uma tensão maior, ele não vai ligar. Que se dane ali o bloco da bateria e que a gente se sacrifique aqui. Mas essa tensão ela não pode passar para o outro lado, certo? Essa corrente ela também não pode passar para o outro lado. Aí a gente entra exatamente nesse ponto aonde eu queria chegar, que muitas pessoas acabam não entendendo o que é esse setorzinho aqui que você está vendo aqui. Ó. Só explicando para você, porque assim, é tanta coisa, pessoal, para explicar sobre o setor de carregamento. O pessoal acha que o setor de carregamento é um setor simples e fácil, né, de ser analisado. Mas é um dos setores mais complexos. E isso eu vou mostrar para vocês ainda aqui nessa aula. Aqui a gente tem uma linha aqui, o nome dela é VBAT, certo? Se a gente for aqui no conector da bateria, a gente vai ver que a linha que está saindo do conector da bateria é a V-Battery, certo? Então, a V-Battery, ela sai aqui e ela vem para onde? Ela vem para esse ponto do IFPMIC, beleza? O IFPMIC é uma ponte entre a V-BAT, né, a tensão da bateria, para a tensão do sistema, que pode ser chamada de VBAT também, pode ser chamada de VSIS, pode ser chamado de VPH-PWR, de VPower, vai depender da escrita ali, da tradução do engenheiro, ok? Mas essa tensão, né, da bateria está vindo aqui e ela está saindo por cá, ok? Então perceba que a VBAT ela está saindo aqui no bloco LX, né? Que é um bloco aí que vai haver um chaveamento quando se pluga um cabo USB. Esse chaveamento aqui só vai acontecer se você pegar um osciloscópio e você for medir aqui, você vai ver que só vai haver chaveamento nesse indutor quando se pluga um cabo USB, porque ele vai descansar a tensão da bateria e vai usar a tensão do cabo USB junto com o circuito que ele está integrado ali para conseguir carregar a tensão, quer dizer, a bateria, e ao mesmo tempo manter o aparelho ligado. Beleza? Agora, essa linha de VBAT aqui, ela está dizendo, né? Esse aparelho é qual? É o A20, né? Ela está dizendo que ela está vindo para cá, ó. Certo? Ela está vindo para aqui, ó. Tem um resistor aqui de 100 ohm e ela está vindo para cá. Quem é esse cara aqui? A gente tem aqui, pessoal, um transistor, certo? Um transistor MOSFET. Esse transistor MOSFET, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre transistor, certo? Porque eu sairia do tema da live. É só pesquisar no YouTube aí, tem diversos vídeos falando sobre o transistor, né? Mas o transistor ele pode ser usado em diversas aplicações. Amplificar corrente, né? Amplificar tensões, enfim. Né? Vai depender do tipo do transistor, se ele é de um jeito ou de outro, enfim. Vai ter diversas aplicações para transistor. Aqui, nesse caso, a gente tem um MOSFET, certo? Um transistor MOSFET, que ele é acionado por essa linha IFPMIC GIG-ON-BN, ok? Ele está aqui, ó, ligado no gate, certo? Ligado aqui no gate. Essa linha, ela está no gate. O MOSFET, diferente do transistor, né, de outros tipos de transistor, ele é controlado por tensão, certo? Então, a tensão aplicada ao MOSFET é que vai fazer com que essa corrente ela fique maior ou ela diminua. Galera, aqui está saindo a tensão. Aqui está saindo a tensão da bateria, não está? Aqui está entrando a tensão da bateria e aqui está saindo a tensão para o sistema, né? A VBAT. Ela poderia ser chamada também de VPH-PWR aqui, né? Mas o engenheiro aí colocou VBattery como sendo da bateria e VBAT como sendo a saída do IF. Essa linha aqui, pessoal, ela vem aqui nesse transistor, certo? Nesse MOSFET. Aqui
essa linha aqui, que eu já vou explicar para que serve, ela vai acionar esse MOSFET e vai haver uma pequena circulação de corrente elétrica aqui. Através dessa circulação de corrente elétrica aqui, né, essa corrente ela deveria ir para o terra. Mas colocaram aqui, por isso que a eletrônica é linda, colocaram um resistor aqui de 100K, uma resistência considerada alta, né? E aí o que acontece? A corrente ela não consegue descer com facilidade para o GND. Então ela procura a resistência mais baixa. Qual é a resistência mais baixa? A de 51K, certo? Isso aqui é eletrônica pura. E ela vai para essa linha aqui, IFC Sense. IFC Sense significa, né, sensor, né, ou sensoriamento de corrente elétrica do IFPMIC, certo? Então essa linha é uma linha que vai monitorar a corrente elétrica da linha VBAT. Se tu matar essa linha aqui, fazer alguma coisa com ela ou acontecer um problema aqui, já era, o aparelho não liga. Beleza?